Vamos lá com os assuntos do dia, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a suspensão dos efeitos de liminar do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Wellington Araújo, que tinha invalidado a sessão da Assembleia Legislativa do Amazonas, que mudou a Constituição Estadual e elegeu Roberto Cidade como novo presidente da casa. O que você destaca aí, como é que tem repercutido essa reviravolta? Olha, essa é uma decisão liminar que é concedida à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos a 7 dias da data final, a data do prazo final para ser. Oi, Rose. O microfone começou a falhar agora. O microfone começou a falhar. Vamos ver agora. Melhorou? Melhorou. Pode recomeçar, por favor. Se precisar, eu troco de fone de ouvido. Agora melhorou. Pode recomeçar, por favor. Tá. Então, essa é uma decisão que é concedida à Assembleia Legislativa pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux. Então, o que acontece? Ela recoloca a validade daquela sessão plenária, né, o questionamento foram feitos naquela sessão a respeito da forma como tramitou a PEC e também o resultado disso que foi a eleição do Roberto Cidade. Então, ela torna válido novamente a PEC e torna válida também a escolha da Assembleia por 2/3 dos deputados, que colocou aí o Roberto Cidade como próximo presidente do Poder Legislativo no Estado. O ministro Luiz Fux afirmou que a decisão do desembargador Wellington, aquela que foi tomada às 23h33 da sexta-feira, fora do plantão, ela diz que o desembargador Wellington tomou uma decisão em descompasso com a jurisprudência do STF. E ele cita questões muito específicas técnicas, né, no direito. Eu costumo ouvir de vários advogados aí há muito tempo que não basta ter direito, é preciso pedir direito. E eu acho que é neste sentido que a decisão do ministro do STF desconstrói a decisão do desembargador amazonense. Ele coloca lá, Arthur, que o mandado de segurança não é um instrumento que deveria ter sido utilizado para questionar o que os parlamentares, Alessandra Campelo, o Saulo Viana e o Belão, queriam questionar em relação àquela PEC e àquela sessão. Ele coloca que a PEC já havia sido promulgada e neste sentido, o mandado de segurança ele vai questionar um direito que está sendo violado ou algo que está prestes a ser violado. E ele fala que o mandado de segurança, em caso de questionamentos de parlamentares, né, a processos, que já foram concluídos, deve ser feito por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, não mandado de segurança. Para além disso, ele diz também que o mandado de segurança, quando utilizado em um processo que está em curso ainda, nesse contexto parlamentar, ele deve se basear, todas as reclamações, enfim, todos os argumentos devem se basear na Constituição. Esse é algo que tem a ver com a Constituição, para permitir a interferência do Poder Judiciário nesse processo legislativo. E o ministro Luiz Fux diz que os argumentos utilizados jurídicos são com base no regimento interno da Assembleia Legislativa. Um outro dado, ele coloca lá que a Assembleia não foi ouvida, né? Eu acho que essas são as questões principais que foi embasando aí a decisão do ministro do STF, que recolocou a validade daquela sessão, da própria PEC e também a validade da escolha, né, dos parlamentares. E a gente volta mais uma vez que este é mais um desdobramento das questões jurídicas. Claro que não é qualquer desdobramento, é uma decisão do ministro, do presidente do STF. Porém, o mais importante nessa disputa pelo cargo de presidente do Poder Legislativo do Estado do Amazonas continua sendo votos. Se essa eleição que foi feita lá na quinta-feira foi invalidada de alguma maneira e a Assembleia tiver que fazer novamente a eleição no dia 17, o governo e os deputados da base, todos terão os mesmos problemas, que é voto, né? Em relação a isso, eu acho que algumas sinalizações, tanto dentro da Assembleia como por parte dos atos, os atos públicos do governo, os atos administrativos do governo, estão consolidando neste momento a união desse grupo de 16 deputados. Tá aí uma determinação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, suspendendo, né, esses efeitos. E lembrar que o ministro Luiz Fux é cidadão amazonense, né, Rose?
Ah, é verdade. Ele recebeu esse título, eu não sei se foi no ano passado ou se foi nesse ano, acho que foi no ano passado, né? No final do ano passado, recebeu na própria Assembleia Legislativa. Inclusive, eu botei no meu blog a foto desse dia, e ele recebendo o título de cidadão amazonense. Entre ele, inclusive, nesse dia estavam o governador do estado do Amazonas e o presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, que no campo político de bastidores são colocados por seus aliados como os protagonistas desse novo capítulo de guerra aí, né, entre o governo e o parlamento. O ministro Fux, naquele dia, inclusive, recebeu uma das faixas mais importantes do jiu-jitsu, aqui a maior faixa do jiu-jitsu, né, a faixa coral, e na presença do mestre Osvaldo, né, que morava em Manaus, a convite aí do prefeito Arthur Virgílio, que foi mestre deles aí na adolescência. E o mestre Osvaldo, Arthur, esteve presente na posse do ministro Fux. Inclusive, o ministro Fux fez referência a ele quando tomou posse na presidência do STF. Então, tem esse capítulo aí de lembrança, né? Aqui na passagem dele pelo estado do Amazonas, uma lembrança positiva, imagino eu. Outubro do ano passado, isso. Bom, Rose, a gente continua falando sobre a Assembleia Legislativa porque não teve votação, né? Ontem a gente falou aqui na coluna sobre uma possível votação que haveria, mas não aconteceu. Mas também a gente ficou sabendo que teve aí uma sinalização daqueles parlamentares que você citou, que é a união do Grupo dos 16, né? Como é que ficou essa questão? Realmente não teve votação, mas, como eu falei, pela manifestação de vários parlamentares da base, nas falas deles, nos discursos, nos contrapontos, você vê muitos parlamentares ainda demonstrando a união do grupo e demonstrando descontentamento com algumas acusações que são colocadas para eles por meio das declarações de deputados da base governistas, né, de governista. Para além disso, a gente sabe que alguns movimentos de bastidores também incomodou os deputados. Ontem, esses deputados aí desse grupo de 16, circulou inclusive pela internet, pelo WhatsApp, exonerações promovidas pelo governo, e algumas pessoas indicam que são de pessoas que estavam por indicação desses parlamentares que não votaram com o governo. E isso desagradou a eles, né? De um lado, me parece que há pessoas no governo que insistem que esticando a corda é a melhor forma agora de tentar recompor a base, e por outro lado a gente vê que há um descontentamento nessa forma de agir por parte desses parlamentares. Então, com base nisso, né, com base nessa percepção, a gente pode dizer que neste momento, há 7 dias desse prazo final, e no momento em que há uma decisão favorável, né, a esse grupo por parte do presidente do STF, a gente pode dizer que eles ainda estão bastante unidos, né, mesmo em relação a todo esse contexto aí de ataques e contra-ataques políticos. E por parte da base do governo, a gente tem aqui um áudio da deputada Joana Dark, que fez aquelas acusações, né, quando teve a eleição na Assembleia Legislativa. Na declaração dela, ela meio que pediu desculpas, né, mas não deixou de partir para cima. A gente tem aqui o áudio dela, vamos ouvir. Fui contundente com relação ao meu posicionamento pela postura do deputado Roberto Cidade. Quem assistir o meu pronunciamento mais de uma vez, verá que em momento algum eu falei que algum deputado ou deputada recebeu alguma vantagem. Não quero esticar a corda, mas se preciso for para defender a mim, a minha família e a mãe do Joaquim, como mulher no seu final de gestação, eu tenho 1001 motivos para levar isso muito além. E aí, Rose, o que você destaca? Olha, ontem essa repercussão do discurso da Joana, porque ela virou um alvo, né, muito forte de artilharia em relação ao que ela falou na sessão da quinta-feira, que os deputados que o deputado Roberto Cidade havia comprado votos por 200 mil cada, para se eleger aí como presidente da Assembleia. Os parlamentares nesse período todo reagiram, a gente foi acompanhando, eles estão se articulando, buscando meios jurídicos e também dentro do parlamento para caçar o mandato da Joana Dark. Antes do discurso dela, o deputado Serafim Corrêa chegou a dizer que
que esperava que ela se retratasse, que ela dissesse que foi um momento ali de maior, que ela estava tomada por uma forte emoção, e que ela pedisse desculpa para não esticar mais a corda e não se prejudicar. Foi a fala do Serafim Corrêa antes. No discurso dela, que foi um pouquinho mais longo, ela realmente, eu não sei se ela chegou a pedir desculpa exatamente, ela disse que não teria problema em pedir desculpa se ela verificasse que passou da linha em determinado ponto. Mas ponderou, como você falou, que ela não vai se calar diante do que ela considera abusivo. Inclusive que ela não vai se calar se precisar esclarecer o que ela disse, o que ela ouviu, as coisas que aconteceram, que ela não inventou aquilo, ela falou porque ela viu e ouviu algumas questões ali. Sempre que há situações muito tensas no parlamento, isso não é de hoje, alguns acordos de bastidores acontecem, né, para consolidar algumas votações. Isso é prático, isso é de praxe da política e não chega a ser algo irregular, né? Agora, o que mede esses acordos, quais são os interesses, o que é negociado, é que de repente pode haver alguma irregularidade, que nunca a gente conseguiu ter provas a esse respeito, né? E nunca alguém se posicionou, não lembro de alguém ter se posicionado dessa maneira no plenário, nessa acusação. Portanto, ela tocou num tema que é muito sensível, né? Que não chega a ser algo que não é falado de bastidores, mas ela vai um pouco além e diz que houve uma compra por um valor alto aí de deputados. Mas, não tendo provas, realmente a deputada acaba se complicando, né? Ela acaba, talvez tenha problemas muito sérios, é isso que está se mostrando nesse momento para ela. Ela não ter provas do que ela falou causa uma questão muito maior em relação ao mandato dela, tanto se for cassada ou se for ameaçada de cassação, como a gente falou. Ela vai ter uma faca ali no pescoço o tempo todo, manobrada, manobrada que eu digo, vai estar à disposição dos colegas, vai estar sempre sob ameaça. Isso é muito ruim para exercício do mandato parlamentar. Para além disso, a imunidade parlamentar, que é colocada em xeque aí pela deputada, que ela diz que tem imunidade, pode falar sem provas, o entendimento jurídico é que ela realmente dá a possibilidade que esse parlamentar ele não seja processado criminalmente nem de forma civil, né? Mas dá uma atuação de protagonismo para o próprio parlamento, para que ele próprio analise a conduta desse parlamentar. Então, ela vai realmente ficar ali sob o foco do Conselho de Ética, que hoje é presidido pelo deputado Sinésio Campos, do PT. Bom, isso é um dado que eu queria deixar esclarecido. Um outro dado que eu acho que é importante não ser ignorado por todos nós é a balança, né, a medida que se coloca para analisar questões que são reprováveis ou passíveis de reprovação dentro do contexto parlamentar. Naquele dia da votação, lá na quinta-feira, eu estava presente lá no plenário, como outros jornalistas também. Vi tudo e filmei também a conduta de vários parlamentares, incluindo a da Joana. Na saída do Roberto Cidade do plenário, eu escutei alguém, de uma forma muito alta e muito agressiva, gritar bandido. Aquilo me chamou a atenção, eu virei para saber quem é aquela pessoa corajosa que chama um outro deputado de bandido dentro do plenário. E acabei constatando, como várias pessoas que estavam presentes ali, que essa ofensa partia do deputado Saulo Viana, um outro deputado da base governista. A gente não vai medir o que é mais grave ou o que é menos grave, mas as duas condutas são dignas de aplauso. Acusar de recebimento, de compra de votos, todo um parlamento, sem provas, ou chamar um deputado ou outro de bandido, assim, em pleno plenário, isso é normal? É uma conduta que deve ser aceita? Acho que são questionamentos que podem ser feitos, mas por que são feitos de forma seletiva? Porque só a deputada Joana Dark é questionada aí com uma imensa artilharia e o Saulo Viana é ignorado neste sentido. Eu não quero crer, mas os elementos são muito fortes, que há uma reprodução hoje no Parlamento do Amazonas de uma conduta que é, infelizmente, uma marca ainda do país. A gente tem falado muito isso a respeito da participação das mulheres na política. O machismo, a misoginia é uma realidade.
né? Eu não estou falando do que a deputada defende ou da forma como ela defende, mas porque parlamentares homens com condutas semelhantes ou condutas de gravidade não são medidos da mesma maneira. Isso é muito estranho, né? Isso é muito ruim para o parlamento. Eu acho que se é para medir a conduta de um parlamentar, se ela se quebrou o decoro ou não, e aí a gravidade disso dentro de um conselho de ética, a Joana não pode ser analisada sozinha e deixar que o Saulo Viano, por exemplo, que tomou essa atitude de gritar bandido no plenário para um outro deputado, seja simplesmente ignorado, né? Eu acho que isso reforça realmente essa imagem muito ruim da política brasileira, que toma, assim, vai se impregnando. Já apareceu em outras sessões também. Eu recebi aqui vídeos, a Joana D'Arc sendo chamada de Maria do Bairro, os colegas rindo desse apelido, né, jocoso, e altamente misógino e machista, chamada de... eu nem sei, mas eu vi um vídeo de um funk em que aparecem as 4 deputadas, né, no vídeo, era a Joana D'Arc, a Alessandra, a Terezinha Ruiz e a Maiara, e aí chamada de bandida, de não sei o quê, um videozinho nesse sentido. E aí o que acontece? Não existe, tudo bem, o governo é mal avaliado, as pessoas criticam e tem essa visão ruim do governo, mas não é só as deputadas mulheres que são da base governista. Por que elas são tratadas e atacadas enquanto os outros deputados são ignorados na sua conduta, né? Então, acho que é um dado muito significativo e negativo para o Parlamento do Amazonas, essa seleção, né, de olhar quem quebrou o decoro e quem ignorar a conduta do outro deputado. Sem dúvida, Rose, você disse tudo. Isso aí deve ser levado em consideração. A gente espera que isso deva, de fato, ser levado em consideração. Eu sei que a gente já estourou o tempo, eu não falei, mas tem outras questões que foram tratadas ali que eu acho da maior importância, que é sobre a questão da fake news. Também a gente pode voltar a esse assunto num outro momento. Então, assim, eu quero deixar claro que a gente não está entrando no mérito, mas na seleção. Sim. E o fato dessa seleção deixar de fora um deputado homem e ser bastante rigorosa com uma deputada mulher. É isso. Rose, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, você pode entrar ao vivo conosco também. Um ótimo dia para você, bom trabalho. Bom dia, Arthur.